Fala pessoal, aqui quem fala é Rafael Bezerra e nessa aula eu vou explicar sobre as enumerações. As enumerações são uma forma prática de criar um novo tipo com constantes inteiras associadas a nomes. Vamos já ver melhor como é que é isso. Vamos começar aqui com um problema motivacional. Então, uma das motivações para o uso de enumerações é que processar inteiros é mais eficiente que processar strings. Por exemplo, suponha que em um programa você precise armazenar o dia da semana. Uma opção é declarar uma string para armazenar esse dia. Uma outra opção é declarar como inteiro e convencionar que cada inteiro representa um dia da semana específico. Então, por exemplo, 0 corresponde a domingo, 1 corresponde a segunda e assim por diante. E aí, se quisermos, por exemplo, saber se o dia em questão é final de semana, vai depender aí se utilizamos inteiro ou strings. No caso de inteiros, podemos simplesmente comparar esse dia de semana com um inteiro específico. Então, por exemplo, queremos saber se é final de semana. Então, vamos verificar se o dia da semana é 0, corresponde a domingo, ou 6, corresponde a sábado. No caso de strings, teríamos que comparar as duas strings. Então, nesse caso aqui, a variável que está armazenando a string com domingo e também essa variável com sábado. Lembrando aqui que strcmp retorna 0 no caso de strings iguais. A opção por inteiro, em geral, é mais eficiente, porque essa comparação de strings é mais custosa. Lembrando que para comparar duas strings, a função precisa o quê? Comparar cada um dos caracteres para poder concluir se as strings são iguais ou diferentes. Por outro lado, optar por inteiro dificultaria pouco escrever depois o dia da semana. Poderíamos, nesse caso, por exemplo, declarar um vetor de strings e aí, quando quisermos escrever o dia da semana, basta indexar esse vetor com o dia da semana inteiro. Claro que aí você precisa avaliar caso a caso as implicações em utilizar strings ou inteiros, mas no geral vale mais a pena usar os inteiros nesse tipo de situação. Pois bem, pessoal, para o programador muitas vezes é complicado lembrar o que é que foi convencionado, ou seja, lembrar que 0 está associado a domingo, 1 a segunda, etc. A enumeração vai facilitar a automaticamente associar o inteiro a um nome que você vai usar durante a programação. Funciona assim: você coloca enum, o identificador da enumeração, e aí entre chaves você vai colocar uma lista de constantes. Essas constantes são nomes e a enumeração vai associar automaticamente cada um desses nomes a um valor inteiro. Nesse caso aqui vai associar domingo ao inteiro 0, segunda ao inteiro 1, terça ao inteiro 2 e assim por diante. A convenção é de usar sempre letras maiúsculas para essas constantes. Você pode usar minúscula também, mas não é a convenção. E aí, se esse nome contiver mais de uma palavra, a convenção é utilizar um underline para separar essas palavras. Então, no caso da nossa implementação aqui, poderíamos declarar a enumeração dessa forma. E aí, no condicional, poderíamos colocar assim. E aí fica bem mais fácil de entender esse código. Agora vamos ver alguns detalhes específicos da sintaxe. Quando identificamos a enumeração, podemos utilizá-la como um tipo qualquer. Assim, da mesma forma que utilizamos um inteiro, um char, então podemos usar também como enumeração. E aí podemos declarar variáveis desse tipo, como por exemplo aqui, em enum dia d igual a domingo. Então estamos criando uma variável d do tipo dia, que é uma enumeração, mas em C não há nenhuma verificação quanto a esse tipo. Então, por exemplo, se tivéssemos
uma enumeração para mês, poderíamos inclusive atribuir janeiro ao dia. Então, se não faz essa verificação do tipo, ele associa simplesmente a um inteiro. Então, desde que seja um inteiro, está ok. Já em C++ há uma verificação do tipo, né? Então, conforme vocês podem ver aí nesse exemplo aqui, há um problema, não vai compilar. Então, em C, o tipo de enumeração fica mais, portanto, é uma forma informal aí de transmitir ao leitor ou ao próprio programador que aquele inteiro específico refere-se a uma determinada enumeração. Outra coisa é que podemos também omitir o identificador, então poderíamos simplesmente colocar enum e aí entre chaves as constantes. Podemos também atribuir um inteiro específico a qualquer uma das constantes. Então, por exemplo, aqui domingo igual a 2, então quando utilizarmos domingo vamos estar utilizando 2. E aí nesse caso, quando não há valores especificados, o valor vai ser correspondente ao anterior mais 1. Então nesse exemplo aqui, segunda vai ter o valor 3, né, que é o anterior domingo, tem valor 2, então 2 mais 1 vai dar 3. Aí terça vai para 5, quarta nesse caso vai ser 6, quinta vai ser 7 e assim por diante. É claro que se não inicializarmos o primeiro vai ter o valor 0. No geral, encontramos as enumerações nessas situações em que há um conjunto de strings já pré-definidos. E aí, quando também vale a pena trabalhar com inteiros ao invés das strings propriamente ditas. Outra situação bastante comum é na representação de máquina de estado. Caso você não saiba o que é uma máquina de estado, dê uma pesquisada. Mas basicamente são situações em que uma determinada coisa está em um estado dentro de um conjunto finito de estados possíveis. Por exemplo, vamos considerar aqui um jogo de futebol. Então a simulação do jogo de futebol ali pode ter 3 estados em relação ao tempo da partida. Pode estar ou no primeiro tempo, ou no intervalo, ou no segundo tempo. E aí poderíamos, nesse caso, criar uma enumeração com esses 3 estados possíveis. Ou está no primeiro tempo, ou no intervalo, ou no segundo tempo. Um outro exemplo aqui em um programa recente que eu fiz. Esse programa aqui ele cria uma curva em função dos pontos de controle, né? Essa curva aí a gente chama curva de Bézier. Esses quadrados azuis, cada quadrado desse é um ponto de controle, que faz o controle da curva. E aí o usuário pode tanto acrescentar novos pontos de controle, como pode também alterar os pontos existentes. E aí para isso vamos dar uma olhada aqui no código. Eu criei uma enumeração para indicar se o estado do programa está na alteração dos pontos de controle ou está na inclusão de novos pontos. É claro, olha, poderia ter criado aqui uma convenção. 0 significa alterar e 1 significa adicionar novos pontos. Mas eventualmente eu vou esquecer disso, né? E aí fica bem conveniente associarmos aí logo um nome a esses estados. Fica bem mais interessante de ler o código. Inclusive nesse próprio código podemos ver enumerações de bibliotecas que eu usei, né? Assim, no caso aqui eu utilizei a biblioteca GLUT, e aí tem essas constantes aqui associadas aí à situação do mouse, se o botão está pressionado, se é o botão esquerdo, se é o botão direito, etc.